Vibe Mundial FM. O medo é a pior trajetória que possa ocorrer na vida e no perispiritual. Quando a gente fala perispírito, a nossa mente ligada e voltada às alturas. A prova mais terrível da vida é o medo. Recordamos as lições de Jesus, né? Que Lázaro, porventura, já fazia 5 dias que a lepra tinha tomado conta de Lázaro. Mas Jesus, na simplicidade de sua alma, no entendimento do seu espírito, né? Ele, por os ensinamentos que nos deixou, ele foi até aquela catatumba, né? Onde estava aquela caverna, onde estava o corpo de Lázaro esponjado sob as pedras. O povo naquela época, só mudou as épocas, mas coberto com aquele pano no rosto, com medo, um medo alastrante da lepra, né? E hoje a lepra tem a cura e tem um controle muito grande. Assim como qualquer tipo de pandemia, existe o controle. O controle está na nossa mente, está no nosso coração, o nosso coração voltado para Deus, né? Jesus chamou Lázaro por 3 vezes e Lázaro respondeu e se tornou um homem limpo diante da multidão. Isso é uma prova vida que Jesus Cristo, ele vem nos ensinar. A pandemia vem de tempos a tempos, né? Sim. E nós não devemos ficar assustados, com medo, retraído por causa de uma pandemia. A gente tem que acordar e despertar como o sol de todas as manhãs, agradecer a Deus ao deitar, ao levantar, a qualquer passo, qualquer preço e qualquer prova dos nossos caminhos, na exatidão do nosso amor para com Deus e a espiritualidade maior, acreditar. Sumariamente, os conceitos religiosos, ele vem para nos fortalecer a cada um de nós. Mas, porém, o amor de Deus, ele não está simplesmente num conceito religioso. Ele está dentro de cada um de nós. A toda prova, a todo instante, Jesus falava por parábola e nos ensinava que o amor, ele nos fortalece. Não adianta ter uma fé batida somente nos lábios. A fé que é ouvida a Deus, ela é ouvida do coração. A luz, ela não deve brotar de fora para dentro. Sempre falei, em todas as minhas programações aqui na Vibe. Ela tem que sair de dentro para fora, mas ser estendida às pessoas que estão necessitadas desse amparo, dessa luz. Não adianta ficar correndo, vai para um lado para o outro. E se deparar, muitas vezes, em quantidade de multidão, muitas multidões, diante de um passeio, lógico, todo mundo quer gostar de uma praia e outros lugares, né? Ver os parentes, abraçar. Isso é óbvio, porque o amor brota de cada um de nós. Quem não quer dar um abraço num filho, numa filha, num genro, num pai, numa mãe? Todos querem dar um abraço. Mas a gente também pode dar esse abraço espiritualmente. Se espiritualmente as pessoas hoje, através do meio de comunicação, como nós estamos aqui no rádio, e também pela internet, a gente tem... Óbvio, faz curso, dá curso através do meio de comunicação. Por que a gente também, através desse amor fraternal que vem vindo, estendido pela mão de Jesus Cristo, a cada um de nós possamos vibrar em torno de cada um através desse imenso amor. Não é verdade, Giovana? Com certeza, aí quando ele estava se referindo na época da Bíblia, né? E veja bem, Jesus foi igual aos nossos médicos hoje, né? Que vão na linha de frente, as nossas enfermeiras e todos esse grupo que estão à frente. Então, lógico, eles estão se prevenindo, estão tendo cautela, mas eles têm que ir à frente. Então, o nosso papel qual que é? Não é se desesperar, né? Essa conexão com Deus é muito importante. E a oração fortalece o ser. Então, qualquer situação que nós tivermos em nossa vida, a oração sempre vai fortalecer. E nós sempre falamos aqui de saúde, mas nós sempre lembramos, né, essa situação, porque tudo que vai somatizando, né, no seu corpo, ele vai estar trazendo para você uma não saúde. Então, é o oposto da saúde, não saúde. Então, aquilo que você vai pensando, que você vai somatizando, ele vai criar uma doença no teu corpo. E falar em doenças, vamos falar hoje um pouquinho de osteoporose. Antes de eu falar um pouquinho da osteoporose, eu quero falar o seguinte. A simplicidade da alma da gente é que nos leva a Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, não é verdade? A pessoa fala assim,
alguém está me fazendo. Porque toda a história tem que ter alguém que esteja fazendo mal. Se a gente falar assim, olha, eu me fiz mal para mim, porque eu pensei errado durante o decorrer do dia e à noite fui deitar e estava pensando errado. Notadamente, eu vou puxar aqui, porque está do meu lado esquerdo aqui, mas notadamente, o venerável amigo, ele sempre falava aqui no meio de comunicação, justamente da obsessão, porque a obsessão por excelência, ela nos pega de uma tal maneira que judia de nós mesmos. A gente está procurando o culpado, uma causa e efeito daquilo que nós mesmos cometemos, né? Então, o pensamento elevado a Deus, com amor, com virtude, com bondade, as coisas acontecem. Quando nós mudamos o pensamento, tudo em nosso redor acontece. Você vai trazer boas pessoas ao seu lado, como você pode trazer maus pessoas ao seu lado. Por quê? Porque aquilo que você pensou, você vai atrair. Se você soltar um palavrão pesado, na mesma velocidade que você lançou para o universo, ele volta com uma intensidade muito grande, né? Então vai lhe causar um mal tremendo para o seu espírito. E aí fica aí, né? Poxa, alguém me fez mal. Ninguém faz mal para ninguém. Ao contrário. Todos os conceitos religiosos, todas as pessoas que trabalham na prática do bem e do amor ao próximo, só está para ajudar, é uma somatória, independente do que a função que está sendo exercida, certo, Silvana? Vamos falar da osteoporose, Silvana. Então, a osteoporose, de acordo com a Fundação Internacional, ela atinge cerca de 10 milhões de brasileiros, sendo uma preocupação principalmente para idosos e para as mulheres, que a gente já percebe isso. E hoje em dia eles estão relacionando muito, né, que a osteoporose é só idoso, e já tem muitos casos, né, de jovens também. Então, a capacidade é uma capacidade da deteriorização dos ossos pela ação da osteoporose. Então, é alta e pode acarretar diversos problemas. É importante a gente entender como que acontece isso. Então, os processos que envolvem essa enfermidade, né, está no estágio de degradação do osso, dos ossos ou do osso, né, e os diferentes tratamentos que podem ser feitos. Então, osteoporose, quando a gente fala osteoporose, né, o que isso significa? É que o nosso osso está poroso, então ele fica fraco e com pouca massa. Por isso que muitos idosos, eles caem fácil. Eles caem não porque estão caindo, é simplesmente porque os ossos estão porosos, né? E aí existe a maior facilidade de queda. Então, por isso que temos que tomar muito cuidado. E essa doença atinge, na maioria, mulheres. Então, nós, mulheres, temos que aí observar mais ainda, né? A quantidade de cálcio, né? E na idade de 45 anos, né? Acima de 45 anos. E também ela é silenciosa. A gente não tem como perceber, né? Quando que a gente está com osteoporose. Quando que esses ossos estão ficando mais porosos, né? Então, e o nosso esqueleto, né, existe de vários tipos, né, esse tipo de osteoporose. E principalmente, ela acontece por falta de cálcio. Então, isso prejudica a formação dos ossos, né, essa falta de cálcio. E nós estamos colocando isso porque, dentro da quiropraxia, quando a pessoa vai até o espaço e fala, olha, eu tenho osteoporose, a quiropraxia, Frederico, você pode responder que isso já é uma coisa que sempre questionam. Se eu tenho osteoporose, eu posso fazer quiropraxia? Você não vai me quebrar meus ossinhos? A quiropraxia... Exatamente. O que acontece, Giovana? Para mim chegar, para saber o que a pessoa tem realmente, ela pode vir com os exames dela primeiro, certo? Sim. Que é a tomografia computadorizada ou mesmo a ressonância magnética. Porém, eu faço a patologia dos olhos, que é a iridologia, que é através da iridologia, né? A gente chega nesse pré-diagnóstico e logo eu vou saber se tem osteoporose ou artrite, né? Porque a artrite também, ela vai entortando os joelhos, os dedos da mão, os dedos do pé e vai ocasionando também dores
agonizantes, sabe, Silvana? Dores que vai levando aquele paciente quase num estado de depressão. Mas por quê? Por causa da dor. Não dorme direito, ele fica irritado ou fica irritada. Então fica procurando, assim, um posicionamento na cama para poder estar dormindo, né? Se é do lado cervical, vamos dizer, do lado cervical, né? Do lado do pescoço aqui, cervical, porque as pessoas que não entendem o que é cervical, lá do pescoço aqui, tá? Eu sempre comparo uma porta, porque não comparando uma porta com um ser humano. A primeira dobradiça, a segunda, que é do meio, e a última, né? Que corresponde a primeira dobradiça, o cervical, do meio, o tronco, e a de baixo, a lombar. Então, o que acontece? Se uma dobradiça, se ela abre e fecha a porta, começa a dar rangimento, certo? É uma lógica muito bem certa essa aí, por falta de lubrificação. O que acontece que a osteoporose começa assim, muito embutido, alimentação precária, então o que vai sentir? As cartilagens, a parte dos ossos. As cartilagens, geralmente, a coluna desalinhada, né? É onde que entra o trabalho magnífico da quiropraxia. A quiropraxia, ela vai fazendo o quiroprática, né? Vai fazer as manobras certinha, manusiosamente, com o amor que ele tem. Primeiramente, eu faço primeiramente amor de Deus, depois, aí sim, eu vou exercer o meu trabalho como quiroprata, certo? Faz os ajustes certinho e também tem certas recomendações para a qual a pessoa vai poder estar utilizando, né? Desse benefício e alguns exercícios também que vai trazer aquela parte harmoniosa, onde ela possa estar exatamente alcançando os benefícios que ela está à procura, certo? O sedentarismo, então, prejudica a osteoporose? Demais. E a alimentação, hein? Não Falta de vitamina D também é importante? Porque, veja bem, a falta de vitamina D é uma das maiores causas, né? Porque realmente a falta de vitamina D, ela judia mesmo. Porque nós temos sol gratuitamente aí, 15, 20 minutinhos, né? Você repõe a vitamina que você está precisando, que nem essa não existe, né? É fantástica, né, Silvana? Mas, por exemplo, agora aqui em São Paulo não está tendo sol, né? Então... Não, como está essa chuva maravilhosa e abençoada, a gente põe vitamina D, de acordo com a necessidade e a prescrição médica, certo? Fazer os exames para poder ver, Exatamente. Vibe Mundial 95.